seu direito. Hoje um pouquinho mais tarde, mas sem deixar nosso ouvinte em dúvidas sobre o direito tributário, está com a gente o Dr. Fernando Quercia no quadro Seu Direito. Na semana passada não pôde participar, então estou voltando de férias. Prazer falar com o senhor novamente, Dr. Fernando. Prazer é todo meu, Marco. Obrigado. Hoje um pouquinho mais tarde, hoje devido aos meus compromissos aí no tribunal. E só para te dar uma notícia aqui, hoje eu estou em São Paulo, aqui chove torrencialmente já há algum tempo, o que é muito preocupante, né, Marco? Olha, estive sábado em São Paulo também, voltando no comecinho da noite, cada temporal na cidade, na rodovia dos Bandeirantes. Tá complicado aí, doutor Fernando. Bom, muito complicado. E as audiências acontecem, claro, né? O advogado não consegue ter o horário específico, igual a gente tem aqui. O estúdio CBN é das 2 às 4. Para o advogado não tem jeito, a hora que marca a audiência tem que ir, né? Com certeza, não podemos deixar o cliente na mão nunca. Exato. E vamos falar hoje sobre a mudança ocorrida na forma de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Antes, quando havia empate no julgamento, a vitória era do contribuinte. Agora, em caso de empate, o contribuinte paga mais ainda. A vitória é do fisco, doutor Fernando. Exatamente, Marco. É isso aí. O Conselho de Recursos Fiscais, né, ele é um órgão administrativo e é responsável para julgar os recursos de decisões fiscais advindas de autuações da Receita Federal, né? Recentemente houve essa mudança na legislação que instituiu o voto de qualidade no CARF, determinando que, em caso de empate no julgamento, a vitória passa a ser do fisco, diferentemente do que vinha ocorrendo até então, né? Os motivos alegados para essa mudança, né, a medida provisória que instituiu o voto de qualidade no CARF, ela foi aprovada pelo governo brasileiro e, segundo o que diz essa medida, isso seria uma forma de combater sonegação fiscal e aumentar a arrecadação de impostos. O governo, a mudança torna mais difícil para a empresa e para os indivíduos recorrerem das decisões fiscais desfavoráveis, o que aumenta a eficiência e a eficácia da Receita Federal na cobrança desses impostos. Mas essa mudança ela tem sido muito criticada, né, Marco, por diversas organizações e principalmente por nós que atuamos na área do direito tributário, uma vez que, ao meu ver, essa medida ela é inconstitucional e fere o princípio da isonomia, né? Além disso, eu acho que a regra do voto de qualidade ela pode ser usada para reprimir uma livre manifestação e pensamento e prejudicar a defesa dos contribuintes. Veja só, no momento em que você tem uma decisão que dentro de uma Câmara de Julgamento, no recurso administrativo, o final desse julgamento é pelo empate, e à medida que esse empate é desfavorável ao contribuinte, vamos dizer que dessa forma você vai acabar fazendo com que os contribuintes percam o interesse, muitas vezes, de recorrer das autuações, e as autuações fiscais, elas nem sempre são corretas. Os fiscais, quando eles autuam, muitas vezes eles se equivocam, quer seja no direito como um todo, quer seja na aplicação de multas, né? E quando você restringe dessa forma um recurso na esfera administrativa, isso tem, ao meu modo de ver, dois efeitos muito graves. Além desse efeito que eu citei, de você poder fazer com que o contribuinte ele perca o interesse em recorrer, muitas vezes, quando o contribuinte ele vai recorrer disso, ele vai para o CARF, vai para a esfera administrativa, ele vai perder, e aí ele vai ter que se socorrer do quê? Da esfera judicial. Ou seja, ele não vai deixar de lutar pelo que ele acha direito. Ele vai deixar de... quando ele perder na esfera administrativa, e muito mais quando for por um empate, ou seja, quando houver uma decisão, ou não houver uma decisão, né, uma vez que houve um empate, ele vai para a esfera judicial. Isso vai fazer com que o volume de processos na esfera judicial aumente cada vez mais, né? Sem falar ainda
E aí que entra, eu acho que a questão do princípio da isonomia. Quando você tem que recorrer para a esfera judicial, você tem o problema de ter que pagar as custas judiciais. E aí fica mais caro para o contribuinte para ele poder se socorrer dessa via. Ou seja, na verdade, o governo ele criou uma metodologia, né? Esse governo atual ele está criando uma metodologia para tentar desestimular, né, o contribuinte a buscar os seus direitos. E isso, ao meu ver, nunca é uma boa medida. Quer eficiência, né? Então, se a Receita quer mais eficiência e quer arrecadar mais impostos, ela aumente o seu contingente, ela melhore a forma de autuar, ela amplie a fiscalização nas empresas, mas não reprimir a possibilidade do contribuinte, dentro da esfera administrativa, poder rever, eventualmente, alguma decisão que foi desfavorável a ele. Muitas vezes ele tem direito. E também dá a impressão de ser a corda estourando para o lado mais fraco nesse caso, né? Sempre. A conclusão é essa, né? Esse voto de qualidade, ele é uma medida muito controversa. Tem gerado uma discussão muito grande, né, dentro do direito tributário, entre empresários, políticos e operadores do direito, né? Enquanto o governo argumenta que a medida é necessária para combater a sonegação fiscal, e veja bem, isso não combate a sonegação fiscal, isso, na verdade, combate a defesa, a possibilidade de defesa do contribuinte, porque se ele não tiver razão, ele vai perder sendo voto de qualidade ou não, né? Então, você está simplesmente restringindo o contribuinte de buscar o seu direito na esfera administrativa, que é a esfera menos onerosa para que o contribuinte busque o seu direito, né? Então, a regra desse voto de qualidade, ao meu ver, ela é inconstitucional e ela é prejudicial para os contribuintes, né? E para o ambiente de negócios do país, uma vez que, mais uma vez, se gera uma insegurança jurídica muito grande, né? E quem quer, efetivamente, quem tem aquela vontade, sejam empreendedores brasileiros, sejam empreendedores estrangeiros, quem tem aquela vontade de investir no país, sempre que acontece uma coisa dessa, ele dá um passo atrás, ele pensa, isso com certeza, para o ambiente de negócio do país, acaba sendo muito prejudicial. Bom, acho que o senhor, doutor Fernando, explicou a dúvida do ouvinte nosso que mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Quem usa esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que tipo de julgamento, que tipo de audiência é feito por ele? Qualquer autuação que um contribuinte sofre da Receita Federal, se você é autuado pessoa física ou pessoa jurídica, você tem a possibilidade de recorrer desse recurso, recorrer dessa autuação, me perdoe, em duas instâncias. A primeira instância é a delegacia da Receita Federal, que é, na verdade, aquele que autuou. Então, a gente já nem conta muito essa instância, porque o primeiro recurso que você faz é para a delegacia que efetuou a autuação. Então, as chances de você ganhar acabam sendo muito pequenas. Após essa defesa ser julgada na delegacia, você tem a chance de fazer um recurso para o CARF, que é o Conselho, né, Administrativo de Recursos Fiscais, que é em Brasília. E o CARF ele é composto por juízes que vêm do fisco e juízes que vêm do contribuinte, são indicados pelo contribuinte. Então, ele é um tribunal equânime, ele é um tribunal equilibrado, né? Então, dentro desse equilíbrio que existe no tribunal, até então, antes dessa mudança, sempre que havia um empate nesse julgamento, então, qualquer contribuinte, repito, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica, ele foi autuado pela Receita, ele entende que aquela autuação, ela, de alguma forma, ela está errada, e ele quer recorrer na esfera administrativa, ele vai acabar no CARF. E lá no CARF, se essa decisão, se a decisão do recurso dele for um empate, o resultado for um empate, ele acaba se prejudicando. Então, isso, na minha opinião, não é justo. A forma mais justa é como vinha sendo feita até então, quando havia um empate, ou seja, quando havia uma dúvida, a dúvida era em prol do contribuinte. Agora, quando existe a dúvida, quer dizer, dois juízes julgam de um jeito, dois juízes julgam de outro, a dúvida é em benefício do fisco, mais uma vez.
Quase não tem imposto, né? Então não tem. É melhor o fisco ganhar sempre, mas deixando claro, como o senhor disse, que na visão de advogado tributarista, isso é inconstitucional. Doutor Fernando Quercia, volta na próxima segunda-feira com mais um tema de debate aqui no quadro Seu Direito, no Direito Tributário. Obrigado por nos atender aí em São Paulo, logo depois da audiência. A gente sabe que é difícil, mas obrigado pela participação, doutor Fernando. Até segunda-feira que vem. Eu que agradeço, Marco. Um grande abraço e um grande abraço aos ouvintes da CBN. Obrigado, doutor Fernando. Agora são 3h52. O dia começou na cidade de Limeira com greve dos servidores